Então, a gente na aula passada estava fazendo esse exemplo, viu, né, que a transformada, aqui a função transferência é a relação da saída, né, y de z sobre xz, sobre a entrada, né, a transformada da entrada. E aí, para a gente saber a saída, né, transformada da saída, basta multiplicar a função transferência pela entrada. Como a entrada é o degrau, a gente tem x de z, né, igual a z sobre z menos 1, que é a transformada de degrau. Aqui, né, a gente então multiplica, né, esse polinômio com esse e vai obter esse polinômio depois de extrair as raízes, né, 0,25 e mais e menos 0,25 raiz de 3i. E aí a gente depois precisa, para fazer a transformada inversa, ter um z lá no expoente, no numerador. Então, para isso, a gente reserva um z aqui, né? Então, colocou o z aqui dividindo, e vai fazer expansão frações parciais, né? Aplica expansões frações parciais. Então, a gente fica com A, B e o C para achar. No caso do A, a gente pega esse polinômio aqui, né? Elimina a parte do denominador relativo àquela raiz, né? Aquela raiz, e vai substituir os demais, onde tiver z, pelaquela raiz, né? No caso aqui, mais 0,5 menos 0,25 raiz de 3j. Fazendo aqui as continhas, né? A gente obteve que fica 1,33 exponencial de menos j 60 graus. E a gente sabe que o B é igual a conjugado de A, né? Que eles são do mesmo par ordenado, do mesmo par conjugado, né? Então vai ficar 1,33 exponencial de mais j 60 graus. E o C, a gente também faz as contas, né? Tira a parcela z menos 1 e substitui onde tem z por 1, né? Então aqui apareceu 1 aqui e 1 aqui. Fazendo a continha, a gente chegou com 1,33. Então, para terminar a conta, né, a gente substitui naquela expressão de y de z sobre z, né, o A, o B e o C, né, o numerador. Aqui, né, então a gente ficou com... A gente vai agora achar y de k, que é igual a transformada inversa de y de z. Então, para isso, a gente pegou aquele zzinho lá que estava dividindo e voltou aqui para essa expressão que a gente tinha achado. 1,5 vezes 1,33 dá 2, né? Então, ficamos aqui com 2. Então, aqui a transformada disso daqui vai ser o degrau, né? Então, a gente substitui por 1, já que é para k maior ou igual a 0, a gente não precisa colocar aqui o de k. E para os demais, a gente transforma, né, essas partes aqui em um alfa 1 e um alfa 2. E aí a gente tem o alfa 1 e alfa 2, que vai ser aqui a base da nossa exponencial discreta, né, para fazer a transformada inversa. Depois a gente faz uma série de álgebra aqui, né, substituindo, transforma aqui, botou em evidência o 0,25, né, transformou 1 menos raiz de 3j em 2 exponencial de menos j, 60 graus, certo? E, em seguida, a gente colocou em evidência o que era igual. Né? Então, o 0,5, o 2 elevado a k, né? Não pode esquecer aqui o 2 elevado a k, e deixou aqui só separado o exponencial de menos j 60 graus com menos j 60 graus k, né? Ficou menos j 60 graus 1 mais k, e exponencial de j 60 graus 1 mais k. Aqui mais 2. E aqui a gente transformou, né, por Euler em um cosseno. Cosseno de 60 graus k mais 60 graus, né? Então aqui é um ângulo, o ângulo do cosseno e aqui a fase, né, o ângulo de fase. Né? Então 2k
2 elevado a k vezes cosseno de 60 graus, k mais 60. Mais 2 para k maior ou igual a zero, né? Então, essa partezinha aqui foi devido aos polos e essa devido à entrada, né? Lembrando, isso aqui é a entrada forçada, né? Que foi devido a causa devido tudo à entrada. Se a gente tivesse um sistema que não fosse relaxado, né? Ou a gente diz que quando um problema a gente tem aqui só a função de transferência, né? E não diz qual nenhuma condição inicial, então a gente considera só mesmo que ele está relaxado e que a gente vai achar só a resposta forçada. A gente não trabalha com a resposta natural. Se a gente precisasse da resposta natural, né, se tivesse condições iniciais, a gente ia ter que usar aqui a diferença, né? E aí aparecer aqui, ó, um termo devido às condições iniciais, né? Cadê? Enfim, essa aqui. Aqui, devido, esse termozinho aqui devido ao xi, né? Então, esses termozinhos aqui. Como a gente não tem, né? Aqui a gente fica com daquela forma, né? Ok? Eu volto já já. Vou resolver um negócio aqui e volto já. Sim, estava tudo desativado.
Só mostrar aqui nessa apostilhazinha de modelagem e análise de sistemas dinâmicos de Adelardo, né? Então, nela aqui, a gente tem também uma parte de Z, e tem uma parte que eu queria explicar aqui, que acho que fica mais graficamente fica melhor, né? Então, aqui a gente tem o quê? O diagrama de sistemas, né? Com um sistema, geralmente, com um controlador analógico funciona. Um controlador digital. O que acontece? O processo, ele é um processo analógico, né? Ele está no mundo real, ele trabalha de forma contínua, né? São sinais analógicos, né? Que tem amplitudes infinitas, possibilidades, né? E também contínuo no tempo, né? Então, todo o tempo ele existe e está funcionando. Ele vai ter um atuador, que a gente pode pensar o atuador como um motor, como um pistão, como uma bomba, né? Que coloca energia no sistema. E a gente tem um sensor que mede a saída, né? Se a gente pensa, por exemplo, num sistema de tanque, o atuador é uma bomba e o sensor é um sensor que entrega o nível, né? Então, tudo isso aqui é analógico, né? A bomba é analógica, você vai alimentar ela com a tensão lá para ela puxar água, né? Com energia elétrica, analógica. E o sensor também envia um sinal analógico na saída, né? Só que a gente, né, na automação, hoje em dia a gente usa computadores digitais, né? Antigamente tinha os computadores analógicos, mas como o computador digital é mais prático, mais barato, né? É mais escalável, né? Então a gente usa geralmente um computador digital para fazer o trabalho, né? Na maioria dos casos, né? Principalmente em sistemas mais complexos. Então a gente vai ter que fazer uma conversão do sistema analógico, né? Do sinal analógico para o digital, fazer a computação, né? Que a gente pode usar um controlador que a gente calcula através da teoria de transformadas, e em seguida vai pegar esse sinal digital e converter para analógico, certo? Isso gera alguns probleminhas, né, na parte de controle, que a gente tem que levar em consideração essa conversão de sinal analógico para digital e também a conversão de digital para analógico, certo? Então aqui está, por exemplo, o que acontece, né? Aqui é o sinal analógico e ele digitalizado ele vai ficar aqui com só esse negócio, né? Os pontos, né, relativo a cada uma das amostras que foi tirada. Então ele saiu um y de t do domínio do tempo para um yk no domínio discreto, certo? E quando a gente, né, vai gerar o sinal analógico, o sinal digital de controle, e em seguida converte ele para o sistema analógico novamente, né? Então ele está aqui digital e precisa converter. Só que a conversão desses sinais, né, tem algumas formas de ser feito. Uma das formas é esse segurador aqui de ordem zero, né? Que ele faz simplesmente o quê? Ele pega aquele valor, segura aquela tensão até a próxima amostra. Depois ele leva a tensão até a próxima amostra, segura novamente até a próxima amostra e assim por diante. Então, esse sinal aqui vira esse daqui, certo? Então, isso daqui, de longe, né, é esse sinal aqui desejado, né? Não é igual a esse sinal aqui, que é o sinal desejado. Então, essa irregularidade, digamos assim, essa distorção devido a esse segurador aqui de ordem zero, a gente tem que corrigir, certo? Então, aqui é a função de transferência do amostrador, né? O amostrador ele pega isso, segura até aqui. Então, é como se fosse um integral, né? Daquele sinal. E em seguida aqui é o amostrador, né? Que tira as amostras para o sistema, né? Sim, aqui o segurador, né? Que ele segura, que é integral. Outra coisa que acontece, né? Então, aqui a gente tem o modelo desse segurador de ordem zero. Ele faz a amostra e depois segura o valor, né? Com um determinado tempo. Fazendo as considerações aqui, né? A gente vai ter esse atraso, né? Modelado exponencial em menos st, está no domínio Laplace, né? Então, 1 menos e exponencial de st dividido por s.
Então, o conversor digital analógico, né? Aqui é o conversor analógico digital, certo? E o conversor digital analógico, que ele vai pegar o sinal digital e converter para o analógico, ele vai pegar a amostra, né, e vai segurar o valor da amostra. Então, ele pega o de T, né? A planta recebe o de T. Então, aqui a gente tem o sinal discreto, né? Aqui só os pulsos, ele segura e envia para a planta. O que acontece? Isso aqui é toda teoria, né? Que a gente precisa só entender. Essas distorções, né? Vão ter uma implicação na função de transferência do sistema discreto amostrado, porque antes o sistema ele é analógico. A gente vai discretizar aquele sinal, então ele vai virar um sinal discreto. Então a gente tem que levar em consideração. Então a gente sabe que aquele sistema, né? Cadê? Aqui no domínio Laplace, que aquele sistema G de S, na verdade, com a entrada U de S, né? A entrada do U de S veio a partir de um sinal discreto, né, que teve aqui essa equação devido ao segurador de ordem zero, né? Então, aplicando aqui a transformada de Laplace inversa e depois aplicando a discretização e a transformada Z, a gente fica com G de Z, né? Transformada Z a partir de Y de S, que vai dar essa equaçãozinha aqui, né? Que no final a gente vê que, ó, o equivalente do sistema no domínio de Laplace, ó, G de S sobre S, virou Z menos 1 sobre Z. Então, se a gente quer achar um sistema discretizado, né, daquele sistema que estava no domínio Laplace, a gente faz o quê? A gente G de S divide por S, né? Acha a transformada inversa, né? Aí acha no tempo, depois novamente a partir daqui, né, faz a discretização e acha no domínio Z e multiplica por Z menos 1 sobre Z. Deixa eu ver um exemplo aqui que fica mais fácil de ver. Aqui, ó. Então, como a gente faz essa transformação do domínio de Laplace, né, da transformada de Laplace para a transformada Z? É bem simples, né? A gente pega aqui a função, né? Primeiro tem que dividir por S, né? Tudo. Então, por exemplo, nesse caso aqui ficou 1 sobre S menos 1S mais 10. Quando o sistema está assim, né? A gente vai aplicar a transformada Z a partir de Laplace, que simplesmente a gente substitui onde tem S, né? A gente sabe que aqui é um degrau, então a gente já pode fazer a conversão direta e colocar a transformada Z do degrau. Então a transformada Z do degrau é o quê? Z sobre Z menos 1. E a da exponencial, Z sobre Z menos exponencial de menos 0,3. Certo? De onde veio esse exponencial de menos 0,3? Deixa eu lembrar aqui. Uma questão. Aqui, ó. A gente está fazendo que o sistema amostrado ele tem a taxa de amostrado de 0,03. Então, vai entrar lá ou um período de 30 milissegundos, né, de amostragem. Então, aqui fica exponencial. Aqui tem, acho que em cima, passei rápido. Esse TS aqui, ó, multiplicando exponencial de menos TS. Esse TS é aquele tempo lá de amostragem, né, 0,03. Certo? Então, quando a gente... Deixa eu voltar lá. Aqui. Pronto. Então, aqui apareceu o quê?
Exponencial de 10 vezes, né? O t, né? Aqui, ó. 10 vezes t. O 10 veio daqui, né? E o t veio da amostragem. Então, era 0,03, ficou 0,3 aqui, né? E aqui é menos, fica menos, né? Menos 10 vezes t. Aqui. Deixa eu anotar lá, né? Acho que fica mais fácil de entender depois se vocês pegarem as notas, talvez. Mais mastigado. Então, só revisando. A gente tem um sistema analógico. Então, a gente tem um sistema aqui descrito por uma função de transferência analógica, né? Esse sisteminha aqui, ele vai passar por um processo de conversão analógica a digital. E aqui também é melhor colocar já digital analógico. E a gente precisa achar uma G de Z, que vai ser o quê? A relação entre f de S com, né? Vou colocar aqui, uma relação aqui de f de S, né? Considerando também o conversão analógico digital, digital analógico, certo? Para isso a gente faz o quê? Vou analisar aqui um pouquinho. Aqui do lado mesmo. Sistema aqui analógico, né? Aqui o sistema discretizado, né? Então, para fazer essa transferência, a gente faz o quê? Para achar o G de Z, a gente multiplica, né? A gente acha através dessa expressãozinha aqui. Z menos 1 sobre Z da transformada Z a partir do sistema G de S sobre S. Certo? Sobre S. Observação. Deve-se ter o tempo de amostragem T para fazer essa conversão, né? Então, ele indica, né, para fazer essa transformada, a tabela aqui, ó. Deixa eu ver, apêndice C, C3. Lá no final, apêndice C, C3.
Tá aqui, ó. Então, para o degrau, a gente tem 1 sobre S no domínio Laplace e vai virar o quê? Ó? T, que é aquele tempo de amostragem, né, o período de amostragem, sobre Z menos 1. Né? Para o caso da exponencial, né, aqui, ó, A sobre S mais A gente vai ter aqui, ó, 1 menos exponencial de menos AT, né, que é um coeficiente que tem que ficar. Então, se não tem no denominador esse A, né, então a gente tem que criar. Então, a gente coloca A dividido por A, né, se aqui é 1 sobre S mais A, a gente faz A dividido por A e pega esse A e vem aqui para dentro da transformada. E aqui, ó, no polo, né, vai ficar Z menos exponencial de menos AT. Então, é o polo, né, que menos A vezes o tempo de transformada. Então, só que, colocar numa nova, deixar escrito aqui, né, para vocês não terem que consultar. Então, aqui a gente tem, colocar G de S, que tanto faz, e G de Z. Então, se a gente tem 1 sobre S, vai ficar T sobre Z menos 1. T sobre Z menos 1. Lembrando que, deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui está sem o Z aqui em cima, porque nesse processo, está sem o Z em cima, porque nesse processo aqui, ó, a gente já tem um Z, né, que a gente vai transformar. Cadê? Depois eu mostro. Só fazendo aqui, copiar aqui para deixar mais claro. As mais comuns, né? Para 1 sobre S ao quadrado, a gente tem aqui o período ao quadrado, Z mais 1 sobre Z 2Z menos 1 ao quadrado. Para 1 sobre S mais A, no caso aqui a gente tem que considerar um A, né? A gente vai ficar aí T menos A, cadê? 1 menos exponencial de menos AT sobre Z menos exponencial de menos AT. Ok? Tem outras aqui, mas as aqui são as mais importantes, né? As mais comuns. Voltando lá para aquele exemplo. Então, aqui a função transferência, GZ, né? Vai ficar aqui, ó, Z menos 1 sobre Z e essa transformada aqui, né? Essa transformada aqui a gente obteve aqui, ó, 2,26Z sobre Z menos 1, Z menos 0,74. Então aqui a transformada do, acho que ali está com um errinho. Aqui tem um Z aqui em cima. Colocou o Z. Tem um Z aqui em cima. Enfim. Fazendo o equivalente, né, aqui Z 1 sobre S deu Z sobre Z menos 1, né, e aqui 1 sobre S mais 10,
z sobre z menos exponencial de menos at, né? Então, menos 0,3, menos 10 vezes 0,03. Então, deu menos 0,3, né? Aqui. Isso aqui a gente tem um valor, né? Em cálculo dá menos 0,74. E fazendo o produto aqui, né? A gente fica 0,26z sobre z menos 1, z menos 0,74. Então, isso daqui ó, já é o transformado. No caso, aqui a gente tem z menos 1 sobre z, aí vai cortar z com z, né, aqui, e z menos 1 com z menos 1. Ficou aqui só 0,26 sobre z menos 0,74. Ok? Mais uma coisa aqui. Sim, e obtendo através da tabela, a gente obtém diretamente isso, né? No caso, tem lá z sobre z, o z vezes z, né? Aí dá 0,26 z sobre z menos 1, z menos 0,74. Enfim, ficou, nesse caso aqui, y de k igual a 1 menos exponencial de menos 10 tk, né? Então, 1 menos exponencial de menos 0,3k. Deixa eu ver uma coisa. Aqui ele fez a conversão da rampa, né? Ó. Com um período de amostragem de 0,03, ele colocou aqui vezes z sobre z menos 1 ao quadrado. Expressão da rampa. Não é o material que eu queria, não. Deixa eu ver aqui se eu acho um outro material mais interessante. Essa parte aqui. Parte aqui. Pronto, aqui é mais fácil de entender, na verdade. Então, a gente tem aqui o sistemazinho, né? Que a gente vai transformar. Aqui é o nosso computador, né? Tem um sistema aqui no domínio discreto, né? E a gente converte para domínio analógico. Então, essa conversão causa problemas, né? Que a gente tem que
fazer as considerações devido à conversão analógico digital e digital analógico. Então, a gente pode calcular tudo, né, no domínio de Laplace e depois converter para o domínio discreto, né, que era o que a gente estava tentando mostrar, mas eu acho que ali estava mais complicado de tentar entender. Para fazer isso, a gente pode ter três métodos, né? O método forward, né, que é o método de Euler, o método backyard ou o método de Thurston, que também é chamado método trapezoidal, né? Para o método de Euler, a gente vai considerar a função de transferência Hz através da integração, a gente né, faz a transformada Z do método de Euler, né, obtém que a transformada do método de Euler é T, né, que é o período de amostragem, sobre Z menos 1. E aí a gente pode simplesmente, né, fazendo o inverso aqui, ó, achar que S é igual a Z menos 1 sobre T. Então, toda vez que a gente tiver uma função de transferência no domínio Laplace, a gente pode converter facilmente, né, para o domínio de domínio Z, substituindo onde tem S por Z menos 1 sobre T. Quando a gente faz isso, a gente vê que a gente vai estar mapeando os polos no domínio de S para o domínio Z da seguinte forma. Então, aqui é o semiplano esquerdo, que é aquele semiplano de estabilidade, né? Que se o polo estiver aqui do lado esquerdo, ele vai ser estável, né? Então, quando a gente transforma ele aqui para o método forward, a gente vê que todo esse semiplano foi mapeado também como um semiplano a partir aqui do ciclo trigonométrico, de 1 para a esquerda, né? Então, a gente vê que um polo que era estável, pode ser que ele fique aqui fora desse círculo unitário, que é o círculo que garante a estabilidade, né? Por quê? Se a gente tem um exponencial com o polo aqui, alfa, maior que 1, né? O que acontece? Ele vai crescer indefinidamente, né? Se a gente tem exponencial de 1,5 elevado a 2, aí ele vai crescendo, né? 1,5 elevado a 10, dá 15. Então, ele fica crescendo indefinidamente. Então, para evitar isso, a gente tem que manter a estabilidade do sistema discreto, né, com os polos discretos do domínio Z dentro do plano unitário. Okay? Já o método backyard, ele vai substituir o S por Z menos 1 sobre TZ. Então, a gente vê que o semiplano esquerdo fica dentro aqui de um círculozinho, né? Aqui compreendendo entre 0 e 1. Né? Então, todos os polos que são estáveis continuam estáveis, só que só dentro aqui desse círculozinho menor que está dentro do círculo de estabilidade do plano Z. E o método trapezoidal, ou de Thurston, ou aproximação bilinear, né? A gente vê que onde tiver S, vai substituir por 2 sobre T, período de amostragem, sobre vezes Z menos 1 sobre Z mais 1. E aí a gente vê que, agora sim, a gente tem um semiplano esquerdo todo mapeado dentro do plano Z, certo? Então, aqui vem aquela expressãozinha que eu escrevi aqui, que agora sim vai ficar mais fácil de entender, né? Então, a gente pega o quê? A gente vai fazer a transformada Z usando um desses três métodos. Onde tiver S aqui, a gente substitui por essa expressãozinha, né? Essa, ou essa, ou essa, né? E vai obter a transformada Z no domínio, vai obter a transformada Z, né? No domínio discreto, né? A transformada. E multiplica por Z menos 1 sobre Z, né? Que é relativo ao segurador de ordem zero. Essa expressãozinha aqui do segurador de ordem zero, certo?
Então, aqui só anotar. Para fazer a conversão de G de S sobre S para chamar isso aqui de uma gase, vou botar aqui, só uma. Para fazer a conversão aqui de G de S para domínio de G de Z, onde tiver S, a gente substitui por T sobre Z menos 1. Para olha. Para o método forward, deixa eu ver aqui que eu não tenho de qual não. É Z menos 1 sobre T, desculpa. O método backward, onde S vai ser igual sobre Z menos 1 e o forward, onde S igual a dois sobre T, Z menos 1 sobre Z mais 1. Tá aqui por canto que a gente vai mostrar uns exemplos, né? Exemplo. Achar a função de transferência do sistema abaixo usando cada um dos três métodos de aproximação. Certo? Então, sistemazinho aqui, sistema simples. Integrador, né? Então, eu já mostrei que o integrador, né? Vou colocar aqui solução. Que o integrador, ele tem função de transferência. Se a gente aplicar o degrau aqui, né, o impulso aqui, a resposta vai ser o de t. Então, o h de t dele, né, é igual ao de t, e a função de transferência, né, 1 sobre s, que é a transformada do degrau. Tá feio, viu?
Então, a gente vai ter que obter o G de S, né? Considerando o quê? Aqui um segurador de ordem zero, né? Veja lá, aqui mostra direitinho, né? A gente tem um sistema discreto, ó. A gente tem um sistema aqui no discreto que recebeu como entrada um sinal analógico, né? Um sinal analógico que passou por um segurador de ordem zero. Então a gente tem que achar essa função de transferência considerando o segurador de ordem zero. No caso aqui ele chamou H de Z. Né? Então a gente vai ter que o H de Z é igual a Z menos 1 sobre Z, né? E a transformada de G de S sobre S. Né? Tem que colocar esse S, não pode esquecer. Então, né? Aqui a gente tem Z menos 1 sobre Z. Aqui, Z. E aí coloca essa função de transferência. Então, é 1 sobre S sobre S. Né? E a transformada aqui. Aqui fica quanto? Fica S ao quadrado, né? 1 sobre S ao quadrado. Então, agora, para de Euler. Então, a gente vai fazer H de Z igual Z menos 1 sobre Z. Onde tem S ao quadrado, a gente vai substituir, né? S igual a Z menos 1. Anotei, mas Z menos 1 sobre T. Faltou só uma coisa aqui na descrição. Z menos 1 sobre T. Então, considerar aí T igual a 0,1 segundo, ou seja, 10 amostras por segundo, né? Então, aqui fica 1 sobre Z menos 1 sobre 0,1. Então, aqui vai ficar Z menos 1 sobre Z. 0,1 vem para cima, né? E Z menos 1. Corta o 0,1 Z. Então, polo aqui na origem, né? Para o método forward, no backward primeiro. S igual a Z menos 1 sobre Z mais 1. Não, Z, TZ sobre Z menos 1. Então, nossa funçãozinha aqui discretizada vai ser Z menos 1 sobre Z. Né? Onde tem o S, né? Aqui S ao quadrado. Acho que eu esqueci aqui, S ao quadrado. Então, aqui na verdade vai ter um... Aqui vai ficar 0,1 ao quadrado, né? 0,1 aqui. Aqui ao quadrado corta só o expoente, né? Então fica Z menos 1. Z menos 1. Aqui em cima fica 0,1. Fica 0,01. Z ao quadrado menos Z. Aqui para esse, né? Vai ficar agora Z menos 1. 1 sobre 0,1 Z sobre Z menos 1.
ao quadrado, né? Aqui fica z menos 1 ao quadrado sobre 0,01 vezes e ao quadrado. Uma coisa estranha aqui. Z menos 1 Z mais 1. Z menos 1 sobre TZ. Contrário, né? Acho que eu anotei errado aqui. Deixa eu voltar. O inverso. Desculpa, pessoal. O outro tá certo? Ou forma de Z menos 1 sobre Z. Isso. Aqui também, né? O contrário. Vou apagar mesmo. Então fica, né? Aqui, ó. 0,01 Z ao quadrado e Z menos 1 ao quadrado. Corta esse com esse e esse aqui com esse, né? Então fica 0,01 Z sobre Z menos 1. Então ficou bem diferente, né? Ficou bem diferente. Aqui teve um polo na origem e um polo em mais um, né? E aqui, ó, já um zero, né? E um polo em mais um. E para o método forward, vai fazer S, Z menos 1 sobre Z mais 1, 2TZ, né? Aqui. 2 sobre T. Então, o H de Z vai ser igual a Z menos 1 sobre Z, vezes 1 sobre 2, 0,1 aqui, né? Z menos 1 sobre Z mais 1. Tudo isso ao quadrado. Então fica, isso daqui é igual a 20, né? 20 ao quadrado vai dar 400, né? Aí 1 sobre 400 vai dar um número bem pequeno, né? Deixa eu só colocar aqui. Opa, não. Vou zerar aqui. 0,025, né? Então, Z menos 1 sobre Z, 0,025, 0,25, né? E em cima fica Z menos 1 ao quadrado, embaixo Z, em cima fica Z mais 1 ao quadrado, e embaixo Z menos 1 ao quadrado. Corta esse aqui com esse, né? Aí eu acho que é a máxima de simplificação que a gente consegue, né? Em cima vai ficar 0,0025, aí Z ao quadrado mais 2Z mais 1, né? E embaixo fica Z ao quadrado menos Z. Certo? Então fica com essa expressão aqui. Os polos aqui é 0 e 1, né? Então ficou também dentro do círculo unitário, né? 0 e 1. Os polos aqui.
Então, tanto esse quanto esse deram estáveis, né? Esse também deu, né? Nesse caso aqui de 1 sobre S. Mas, em todo caso, é só seguir um desses 3 métodos para fazer a aproximação no domínio discreto do sistema, né? E é esse H de Z que a gente usaria, né, para sistemas de controle, né? Então, quando vocês forem lá em controle, em vez de usar só o degrau, só um negócio, né, a gente vai usar esse sinalzinho aqui discretizado, né, H de Z discretizado para fazer toda a modelagem, né? Então, acho que hoje era isso. Alguma dúvida, pessoal? Vou salvar aqui, né, para compartilhar e também ajeitar a aula. Então, assim, a gente já concluiu o conteúdo de Laplace e de Z, certo? E aí, você já tem material. Eu vou preparar a rúbrica, certo? Para deixar tudo direitinho para vocês já irem preparando o questionário da segunda unidade, beleza? Sim, sim, eu disponibilizo. Deixa eu até colocar aqui a página, porque senão vocês vão se perder. Ela é uma apostila, na verdade, de controle, né? A partir da página 55. Página 55. Aí eu disponibilizo também. Beleza? Valeu, pessoal.